Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para essa live, né, falando sobre o Reiki. Por que trazer o Reiki para a sua vida? Quais os benefícios o Reiki traz para a gente? Reiki que é hoje em dia muito conhecido, graças a Deus. É o meu queridinho. Para quem me conhece sabe que o Reiki foi o primeiro contato que eu tive com o mundo das energias. Então, deixa eu só ver aqui se eu consigo tirar para ninguém pedir para entrar na live. Peraí. Desativar pedidos para entrar ao vivo. Então, o Reiki que foi o meu primeiro movimento nesse mundo da energia e foi muito impactante para mim, né? Uma abertura de um mundo novo. Então, é sempre muito agradável falar sobre Reiki. Tem muita gente chegando também, querendo conhecer o Reiki, se interessando por esse movimento, tanto enquanto uma terapia, mas também enquanto um movimento de autoconhecimento. Boa tarde, Marcele, seja bem-vinda. Vamos ver vocês aqui. Muito bem, então bem-vindo para quem está chegando agora, vai participar aqui ao vivo, vai ficar gravado, então para quem quiser estiver assistindo depois também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, para quê? Qual a vantagem de trazer o Reiki para a sua vida? Primeiro vamos classificar o que é o Reiki, definir o que é o Reiki. Reiki é uma técnica oriental japonesa de transmissão de energia através da imposição das mãos. Então, você se torna um reikiano a partir de uma iniciação, porque no Oriente eles têm muito o ritual, né? Então a iniciação é um ritual onde você se torna um reikiano e isso acontece através da conexão entre o professor e o aluno. E aí então você se torna um reikiano e é capaz de transmitir a energia reiki. Você se torna um transmissor. E essa energia, uma vez que ela atue na pessoa, ela tem várias possibilidades. Ela ajuda a equilibrar, regenerar em vários níveis: físico, mental, emocional, espiritual. Então é como se ele trouxesse a gente para um estado de equilíbrio, um estado de harmonia e de equilíbrio. E aí então, uma vez que você se torna um reikiano, você pode também tanto fazer o reiki em você mesmo, que a gente chama, né, autoaplicação de reiki. Então, você vai fazer lá a imposição, no curso a gente aprende as posições, onde você então faz essa transmissão de energia para você mesmo. E você também vai poder fazer reiki, aplicar o reiki nos animais, em todas as pessoas, nos ambientes, nos objetos. Então, o reiki é bem amplo nesse sentido. Ele é muito legal porque ele não tem um vínculo religioso. Então, você não precisa ficar vinculado a nenhuma instituição, a nada disso. Aqui, né, nós temos a nossa escola de Reiki, que está fazendo 10 anos agora em 2025, no Espaço Aroma de Flor, então tem 10 anos e tem 8 anos que a gente tem um ambulatório, que é um lugar onde os alunos podem ir praticar, mas não tem nenhum tipo de obrigatoriedade, você não tem que cumprir nada, absolutamente nada. Então não tem um vínculo, assim, que você passe a fazer parte de algo e fique vinculado àquilo, tá? Isso aí não tem, é uma coisa mesmo opcional, porque a gente, na verdade, também se torna uma grande família, e aí nos ambulatórios que acontecem, os alunos vêm, se encontram, têm as amizades, então se torna uma família, mas de uma forma opcional. E aí então, você se tornando um reikiano, a partir dessa iniciação, onde você faz essa recepção, né, o professor passa
que a gente chama de iniciação, é como se fosse uma bênção, vamos dizer assim, né? Aonde o aluno então recebe essas informações, esses códigos, né, no ser, e aí então ele está apto a transmitir essa energia Reiki, que é uma energia que tem essa característica de deixar nosso ser num estado de equilíbrio, um estado ótimo, aonde você, o seu próprio corpo pode ter estimulado a sua regeneração, seu sistema imunológico, tem muitos benefícios, né? Melhora o sono, muitos relatos de alunos que comentam o quanto o sono melhora com o Reiki, a própria ansiedade. Na última turma agora a gente fez um Zoom depois para conversar com os alunos, né? E eu convido todos os alunos a participarem sempre que a gente faz os Zooms, os encontros, para tirar dúvida, meditar em grupo. E aí os compartilhamentos, né? Teve uma aluna que comentou, olha, até os meus colegas de trabalho estão falando, olha, você está diferente, o que aconteceu? Porque ela tá mais calma, tá menos reativa, porque essa energia Reiki, ela entra em nós e é como se ela promovesse um alinhamento do nosso ser. Também ajuda uma maior conexão com o nosso ser. Então, uma vez que você tem esses benefícios, os reflexos disso vão acontecer. E aí, né, eu brinco ainda, falo, quando as pessoas de fora estão percebendo e comentando que a gente está diferente, é porque a coisa realmente tá boa. Então, esse relato, né, de diminuição de ansiedade, melhora no sono, é o que eu mais escuto de toda pessoa que se torna um reikiano. Muitos outros benefícios além desse, né? Ansiedade, o sono, ajuda em dores físicas, é muito bom também, porque a gente entende que antes da gente ser matéria, a gente é energia. E toda dor, pelo menos na visão oriental, quando a gente estuda a medicina chinesa, toda dor é um bloqueio de energia. A energia deveria estar circulando e ela não está. E aí, então, esse bloqueio de energia gera dor. E aí, uma vez que a gente entra com a energia Reiki, esse bloqueio se desfaz. Então, a energia volta a circular e a dor melhora. Boa tarde para quem está chegando. Tem vários comentários aqui, mas eu nem estou olhando os comentários, senão eu me distraio e perco o assunto. Seja bem-vindo, todos vocês que estão chegando. Uma honra estar aqui recebendo vocês e falando sobre essa coisa boa aí que é o Reiki. Se alguém tiver dúvida também pode ir colocando aí que a gente vai respondendo. Então, essa é uma das vantagens, né? Não tem nenhum vínculo assim, né? Nesse sentido, não tem nenhum preceito religioso, de seita, de nada disso. Reiki é algo que, na verdade, te torna até com mais autonomia pelos benefícios que ele traz para a gente. Uma outra coisa super legal também, não tem contraindicação, então não tem como você fazer mal para alguém com Reiki, não tem como assim você prejudicar, digamos assim, alguém com Reiki. Isso não tem como acontecer. Às vezes o que pode acontecer para quem recebe o Reiki às vezes tem um pouco de efeito, a gente chama de crise de cura, quando há alguma reação ou uma piora do sintoma, mas é porque está acontecendo um detox naquele organismo. Então, isso pode acontecer, mas também é uma coisa que rapidamente se desfaz, tá? Boa tarde, Thelma, tá chegando, seja bem-vinda. Elaine, muito bom ter vocês aqui. E aí, então, uma vez que você se torna um reikiano, você vai poder então fazer o reiki em si, nas pessoas. Os animais adoram reiki, as crianças adoram reiki. Eu tenho um relato muito interessante de uma aluna de muitos e muitos anos, que ela é uma professora da rede municipal que trabalha com crianças, assim, 1 ano e meio, 2 anos.
E ela, depois, quando ela voltou para o Reiki 2, ela contou que ela fez o Reiki 1 e aí a vida seguiu. Ela estava lá um dia dando aula lá em sala, estava em sala de aula com as crianças lá sentada. E aí ela fala que 2 ou 3 crianças fizeram isso com ela depois que ela fez o Reiki 1, que foi, eles chegavam perto dela, ela foi, eles vinham assim, abria a minha mão, olhava para minha mão, olhava para o meu rosto assim, olhava para minha mão e ia embora. Como se tivesse algo invisível ali na minha mão que eles estavam percebendo e que ela ficou assim muito encantada com aquilo que aconteceu, porque as crianças e os animais, eles têm uma percepção total, né? A gente é que perde a nossa capacidade de percepção com a nossa mente, com todos os conceitos e tal, e aí a gente perde a capacidade de perceber, mas as crianças e os animais têm isso de forma nata, né? Então, o reiki também, uma das características é devolver um pouco disso pra gente. Esse contato com a intuição, contato com a energia, porque consciente ou não, a gente está trocando energia o tempo todo com as pessoas, tá? E muitas vezes essa troca que está acontecendo te deixa impactado e você nem sabe o que aconteceu. Às vezes você entra num lugar ou fala com uma pessoa e a única coisa que você sabe é, depois de um tempo, você está se sentindo super exaurido, tá se sentindo cansado, meio esgotado. E aí você fala, né, gente, mas quem tem percepção? Porque tem gente que nem se dá conta, fica super exaurido, né, minado de energia e nem se dá conta. E quem tem ainda um pouco de percepção vai falar, gente, não é possível, eu tava bem, entrei ali, saí, tô completamente energeticamente esgotado, parece que me sugaram energia. Ou você conversa com uma pessoa e aí a pessoa sai ótima, maravilhosa e você sai com essa sensação de, meu Deus, o que aconteceu comigo? Então, a gente está trocando energia com as pessoas constantemente, consciente ou inconscientemente. E muitas vezes, se a gente está desregulado, digamos assim, eu não estou muito bem alinhada ou estou emocionalmente abalada, alguma coisa nesse sentido, eu fico mais vulnerável. Então, essa troca energética acontece de uma forma até mesmo mais intensa. A gente pode até fazer uma comparação com o sistema imunológico. Se o meu sistema imunológico está baixo, eu entro em contato com qualquer pessoa que está resfriada e corro o risco de ficar resfriado, de ser contaminada. Agora, se o meu sistema imunológico está ok, eu entro em contato com essas pessoas e por mais que o meu próprio corpo vai lá e faz o que ele precisa fazer para manter o meu corpo saudável. Então, eu entro em contato com o vírus entra, o meu sistema imunológico vai lá e remove ele antes dele fazer o efeito. Então, energeticamente, é a mesma coisa. E então, a gente está lidando com a energia todo o tempo. Só que essa nossa sociedade, o Ocidente, né, muito mais mental, racional, não tem muito essa visão. Mas isso está acontecendo. E aí você troca energia com as pessoas, fica completamente esgotado, não percebe, e isso vai te sobrecarregando, até que às vezes a gente vai desenvolver uma doença no corpo físico. Então essa também é um outro benefício muito grande do Reiki, como se ele alinhasse nesse nível da energia e aí aquilo não precisa se manifestar no corpo físico. Então, esse alinhamento que deixa a gente mais alinhado, ele vai mexer, vai beneficiar no nível da mente, no nível da emoção, no nível da energia, que a gente não fica mais tão esgotado, no nível do corpo físico, muitas vezes prevenindo situações, porque antes daquilo se manifestar no corpo, já houve uma correção, digamos assim, no nível energético, que é um nível anterior de se manifestar no corpo físico. Tá bom? Como é que tá indo aí, gente? Tudo bem? Está indo bem?
que bom que estão gostando, fico feliz. Então, esses são um dos benefícios do Reiki, que são vários. Então, essa mesma aluna que estava comentando que os colegas de trabalho dela disseram que ela estava mais tranquila, ela também notou que ela está menos reativa, que ela está mais tranquila, porque a reatividade emocional é também um processo de um desregulamento, digamos assim. Se eu não estou alinhada, se as minhas emoções estão bloqueadas, estão guardadas e eu não olho para elas, elas ficam ali também gerando consequências. E uma reatividade emocional exacerbada também pode ser fruto disso. E aí, uma vez que você se alinha energeticamente, e o Reiki é maravilhoso para isso, você então fica melhor da sua ansiedade, fica melhor das suas preocupações, fica melhor desses bloqueios emocionais que estão aí, que às vezes a gente nem sabe, ou na verdade, né, nem tem consciência, tá bom? Então, o Reiki também no sistema imunológico, né, acabei de falar, ele deixa o nosso sistema imunológico fortalecido. E aí, uma vez que o nosso sistema imunológico está fortalecido, o próprio processo de regeneração do corpo pode acontecer espontaneamente. Porque a gente sabe que muita doença também, hoje isso é amplamente difundido, é fruto do estresse. Nós temos no nosso organismo, no sistema autônomo, dois sistemas autônomos que funcionam, que é o simpático e o parasimpático. O que o simpático faz com a gente? Ele libera o cortisol, ele manda o sangue para os músculos, o coração batendo. É o momento em que a gente está em atividade. Tô ali, meu corpo, né, durante o dia, meu corpo tá ativo, funcionando, sangue nos músculos. E aí, esse é o simpático. Nós temos também o sistema parasimpático. O que é o parasimpático? Quando a gente come ou quando a gente vai dormir, o sistema simpático diminui para o parasimpático aumentar. Ou seja, o sangue vai para o estômago para fazer a digestão. O corpo entra num estado desacelerado para poder também adormecer. Então, eles ficam assim, de dia simpático ativo, parasimpático pequenininho. Nos momentos pós-refeição e à noite acontece ao contrário. Simpático diminui, parasimpático aumenta. O que é a doença do estresse? Você entra num ritmo que o seu simpático está lá atuando, normal, durante o dia. Aí vamos supor que chegou de noite, aquele momento onde você deveria relaxar, ir para a cama para poder dormir. O que acontece? Sua mente está ali funcionando. A reunião de amanhã, o trabalho, é a conta que eu não paguei, é a raiva do marido, enfim, é tudo isso. A tua mente está funcionando e o teu sistema simpático, ele entende que é como se fosse durante o dia, que você está num nível de atividade que seria o momento do dia. Então ele continua ativo. E aí ele não consegue diminuir e o parasimpático não consegue aumentar. Você vai dormir, mas é como se o seu corpo estivesse funcionando, como se você estivesse trabalhando durante o dia. Não teve aquele momento que ele parou para o sangue vir para os órgãos, para fazer o processo de regeneração celular. Isso não aconteceu. Aí você acorda no outro dia, parece que você nem dormiu. Parece que, né? Tem gente que fala, parece que eu trabalhei a noite inteira. Porque o teu corpo permaneceu ativo como se ele tivesse numa atividade. Ele não conseguiu entrar num estado de calma e relaxamento para que o próprio sistema se autorrepare. Essa é a doença do estresse. E o Reiki, nesse sentido, como ele promove um relaxamento muito profundo, ele te ajuda nisso, ele regula o teu sistema simpático e parasimpático, então todo o teu ser passa a funcionar num estado ótimo. Então o teu sistema imunológico funciona quando ele precisa funcionar, quando você se machuca, teu estado de regeneração celular funciona no estado ótimo.
É isso que acontece na verdade, porque o reiki é a energia reiki, ela tem uma característica de ser uma energia que fornece reparação, fornece equilíbrio. É como se ela ativasse as nossas células e deixasse elas num estado ótimo. Então pensa que legal. Isso por si só já é maravilhoso, porque você ganha uma autonomia quando se torna um reikiano de poder você mesmo se ajustar, se manter em constante ajuste energético, reposição energética e também de você ter essa autonomia. Então você, eu hoje estou com dor de cabeça. Você pode ir lá e vai fazer o seu reiki, que se isso for só nível energético, vai resolver. Você vai ver que a dor de cabeça vai melhorar. Mas aí minha dor de cabeça não passou. Aí sim você vai tomar as providências que você precisa tomar, o de ir ao médico, de tomar a medicação, o que quer que seja. Mas a gente passa a ter uma forma natural, muitas vezes, de resolver muitas coisas. E isso é, né, maravilhoso. E aí você vai fazer em você mesmo, você vai poder fazer na sua família, nos seus amigos, nos seus animais, em tudo que você quiser beneficiar com a energia reiki, mas obviamente partindo sempre da gente. A gente é sempre o ponto de partida, porque se a gente não tiver equilibrado, a gente não tem a força, na verdade, para apoiar o outro. Então, sempre começa da gente, tá? Então, falei da redução do estresse, qualidade do sono, sistema imunológico, maior clareza mental, porque regula a gente, né? Então, clareza mental, memória. E a memória é tão legal que eu brinco com todas as minhas turmas, né? Eu decoro não, eu gravo, eu guardo mesmo, né? O nome das pessoas. E no final, na hora de entregar o certificado, eu brinco que é a prova dos 9 ali, que eu vou entregar o certificado para a pessoa, falando, né? Indo até ela com o nome dela. Que eu brinco que Reiki também ajuda muito nessa questão da memória. A gente ajuda a gente a estudar. Então, menor reatividade, então ativação da nossa energia e reposição energética mesmo. Então, eu escuto muito de profissionais de saúde, de professores, de pessoas que lidam diretamente com o público, o quanto fica diferente a troca energética e o desgaste. A pessoa não se desgasta tanto, porque quem trabalha com o público está trocando energia o tempo todo. Quem é da área da saúde e que trabalha com pessoas que estão vindo com problemas, nem vou falar nada. Né? Só quem está ali sabe o que é. Professores que também estão ali muitas vezes doando a sua energia, é um desgaste muito maior. E muitas vezes a gente não consegue repor essa energia como deveria. Porque como é que a gente repõe nossa energia? Alimentação, um bom sono, uma boa respiração, contato com a natureza. Isso tudo faz com que a gente reponha a nossa energia. Mas com a nossa sociedade atual, né? Nem vou falar ainda por cima do mundo virtual, que está consumindo mais ainda a nossa energia, né? Só que piorando porque está deixando a gente num estado muito superficial de vida, de atenção, né? A gente está perdendo aí a nossa capacidade de profundidade, de contato com a gente mesmo. Então o Reiki também é um retorno de uma conexão com você. Porque quando você está ali fazendo autoaplicação de Reiki, você fica ali, né, 15, 20 minutos fazendo nas posições, transmitindo essa energia para você mesmo. Isso, gente, é um momento de autocuidado, autocarinho, o momento que você está com você. Só fazendo aquilo. Quantas vezes ou quantos minutos por dia, pensa aí você se dedica a você mesmo. Você fica com você sem fazer nada mais.
sem um celular, sem ninguém conversando. Mesmo que você fique ali, sei lá, senta numa poltrona e fica ali sentado 10 minutos, sem pegar um livro, uma revista, um telefone, sem conversar com ninguém, e fica ali 10 minutos, como se fosse um momento com você mesmo. Fala aí pra mim, quem faz isso? Quem tem essa prática aí? Acho que esse pessoal que tá aqui, ninguém. Porque é isso, a gente perdeu muito essa capacidade, né, de estar nesses momentos. E a natureza também é muito repositora da nossa energia e nem todo mundo também consegue estar em contato com a natureza todo dia, né? Ó, a Viviane tá falando aqui, eu nunca parei para fazer isso. Pois é. Se você se torna uma reikiana, isso faz parte do processo. Porque depois que a gente faz o reiki, você vai viver 21 dias de autoaplicação. E nesse momento de autoaplicação, porque o que está acontecendo? Quando você é iniciado, você recebe essa bênção, vou chamar de bênção, mas são informações, né? Ó, o pessoal está respondendo aqui, difícil, nunca temos tempo. Eu estou deixando de lado um pouco o celular, ótimo, isso aí, faz muito bem. Então, quando você vivencia a iniciação, em que você se torna um reikiano, você recebe, é como se você recebesse informações no seu ser. E aí, essas informações, elas vão precisar, digamos assim, ser metabolizadas no teu ser, no teu corpo físico, corpo energético, mental, emocional. E aí, então, você vai precisar viver esses 21 dias de autoaplicação, que é como se fosse um processo mesmo de autocura, autopurificação, para que depois disso você vá fazer nas outras pessoas. Lembra que eu falei? Primeiro eu me equilibro, depois então eu vou ajudar as outras pessoas. Então, depois que você faz os seus 21 dias, você está apta a fazer nas outras pessoas. E durante esses 21 dias, nesses momentos que você vai ter com você mesmo. Então, você está ali, vai ficar ali um tempo com você fazendo autoaplicação. Então, o reiki também é uma forma de conexão interna, de retomar essa conexão com a gente mesmo. Porque, como eu estava dizendo, né, com essa coisa do mundo virtual, a gente está perdendo muito a profundidade e o contato, mais ainda o contato com a gente, porque você fica ali naquela coisa rolando tela de forma superficial, ou sempre na frente de uma televisão, ou sempre conversando com alguém, ou sempre fazendo alguma coisa. Qual é o momento que você para? Só para ficar ali, tá? Então, conexão com a gente mesmo, aumenta a nossa vibração energética, e isso também faz, né, quando a gente aumenta a nossa vibração, isso também vai refletir na nossa vida como um todo. Tudo, porque nosso estado vibratório reflete nosso ser, e isso, toda a nossa vida que temos, é o reflexo do que nós temos a nossa vibração, que é a nossa vibração. E aí, se você aumenta a sua vibração, você muda a sua vibração, melhora, a sua vida como um todo também tende a melhorar. Proteção energética, né? Então, como eu falei ali nessa questão de deixar você num estado do seu ser, da sua energia mais integral, e aí você fica menos suscetível a ataques energéticos, a roubo de energia, troca de energia que não é legal. Porque às vezes, gente, as pessoas nem fazem por mal. Às vezes é natural isso. Quem tá com uma energia melhor, quando você encontra com quem tá com uma energia, digamos assim, mais debilitada, é natural que quem tem mais doe para quem tem menos. E isso acontece de forma espontânea, assim, não tem controle, você não controla muito isso. Tá? E aí com o reiki a gente pode. Olha, eu diria que 90% disso melhora. E não só faz essa proteção energética, como uma reposição também da energia. Tá? Aumento da nossa intuição.
Então, né, uma vez que você está em conexão contigo maior, automaticamente essa intuição, tua percepção, isso também modifica bastante. Tá? Então é muito legal. Reiki, eu sou suspeita, tá, gente, para falar, porque compartilhar com vocês um pouquinho da minha história com o Reiki. Eu não venho do mundo das terapias, né? Eu inicialmente era do mundo financeiro. Sou formada, né, em administração de empresas, trabalhava na Embratel naquela época e fazia na área financeira, diretoria financeira, e fazia um mestrado de economia. Então eu estava ali totalmente focada, 100%, 12 horas, 13 horas do meu dia nesse mundo dos números, das finanças, do trabalho, e naquela vida, né, intensa, né, tipo, preparando toda a minha carreira, tudo aquilo que era que eu acreditava que tinha que ser. Então, tava lá, queria ser professora de faculdade, fazendo mestrado para isso, enfim, para melhorar, para, né, galgar cargos maiores na empresa, enfim. E aí eu comecei a adoecer, fui ficando doente, com vários sintomas, mas sem... Eu ia aos médicos e os médicos falavam, você não tem nada. Fisicamente, não tinha absolutamente nada, mas eu tinha muitos sintomas, passava mal, ficava muito desesperada. E aí, então, quando eu fui trabalhar na Embratel, a minha colega de baia, que dividia a baia comigo, ela estava se formando e se tornando uma terapeuta que ela ia se aposentar. E aí eu comecei a comentar, eu falei, eu tenho passado tão mal, né, vários sintomas, e vou aos médicos, e os médicos falam que eu não tenho nada. Lógico que não foi bonito assim, foi uma saga, uma angústia muito grande, porque cada médico falava uma coisa. Tinha médico que falava, você deve estar com cirrose, porque eu ficava muito enjoada, você deve estar com cirrose. E eu falava, gente, mas... E o outro falava, não, deve ser uma hepatite medicamentosa, porque os exames não tinham absolutamente nada, então eram digamos assim, eram ideias, né? Eram diagnósticos que eles iam fazendo aleatório. E aí, ela falou, você não quer fazer uma sessão? Aí eu falei, mas ela é reiki, shiatsu, eu nunca tinha ouvido falar em nada disso, mas eu tava tão desesperada que eu falei, pode marcar aí que se pode me ajudar, eu tô topando. Porque já tinha um ano que eu tava nessa saga, sabe? Tô vendo a Maria falando aqui, eu ainda tenho dificuldade de sentir a energia. Sim, isso aí também é uma coisa que vai acontecer com o tempo. E principalmente com a prática. E aí, então, eu fui fazer essa sessão de reiki e eu fiquei tipo, como assim, gente? Eu saí da sessão de reiki extremamente relaxada, parecia que eu tava em outro nível. Parecia que eu nem era eu, que eu não tava no meu corpo, uma coisa assim muito boa, muito prazerosa, muito diferente de tudo que eu tinha vivido. Aí eu falei, que é isso? Como uma coisa assim pode deixar a gente num estado tão maravilhoso? E aí, então, eu comecei a procurar saber, comecei a procurar. E aí, em 4 sessões, né, em 4 semanas de tratamento, eu não tinha mais sintoma nenhum. E aí, aquilo ficou assim, para mim foi muito impactante. Eu sou muito curiosa, gosto de aprender. E aí, eu comecei a estudar energia. E aí, foi assim. Então, lá no ano de 2006, eu me tornei reikiana. E dali em diante tudo mudou. O primeiro movimento que aconteceu é que o mestrado que eu fazia, eu falava, eu não conseguia mais fazer, não tinha mais nenhum sentido naquilo. E aí então, depois do reiki, foi que eu criei coragem para trancar o mestrado e me inscrevi num curso de acupuntura e foi lá então que começou a minha jornada com as terapias. E o reiki foi o meu alicerce, assim. Então, o reiki, naquele momento eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de trabalhar com isso, de viver disso, jamais. Então, essa é uma outra coisa legal do reiki também. É para qualquer pessoa, não é para alguém que queira se tornar um terapeuta. Você pode fazer reiki apenas para você se beneficiar, para você ajudar a sua família. Isso aí já é muito bom. Agora, para quem quer ou para quem já é terapeuta, também pode agregar o reiki, que é uma terapia muito simples, né? Você não precisa de instrumento, você não precisa de equipamento, você não precisa de nada, apenas
suas mãos e sua vontade de se dedicar. Apenas isso. Então, ser reikiano é você estar a serviço de si e dos outros, de uma forma muito natural, que o instrumento que a gente usa são as nossas mãos e a nossa vontade de ajudar. Então, isso é ser, resumidamente, um reikiano. Então, quem é terapeuta pode fazer, porque vai te ajudar em todos os níveis, seja a área que for, medicina convencional, medicina alternativa, o que quer que seja, vai te agregar, com certeza, o reiki. Pessoas também que vêm, recebo muitos alunos que vêm também já de movimentos espiritualistas, de centros espíritas, que agora também em muitos centros está crescendo o reiki nos centros espíritas também. Então, qualquer pessoa pode se tornar um reikiano, ela precisa só querer, ter vontade, e aí escolher um lugar, que hoje também tem muitos, né? Graças a Deus, o reiki hoje é muito difundido, tem muitos lugares, e aí é você escolher o seu lugar de afinidade aí, ouvir seu coração e ver para onde que ele vai te mandar. E aí aqui, né, na nossa escola, ela existe há 10 anos aqui no Espaço Aromas de Flor. Tem aluno que está comigo desde o início. O ambulatório começou em 2018, início de 2018. A gente só parou para a pandemia. Acho que ficamos um ano e meio parado e depois voltamos. E funciona religiosamente 2 terças-feiras por mês no centro do Rio. Não, meus queridos e amadas Zenilza e Vânia, que são as coordenadoras do ambulatório, estão lá assim, firme e forte, recebem tanto os alunos quanto os clientes que vão. Então, para quem é da área do centro também, da cidade, trabalha e quer receber um reiki, ali é um momento, a aplicação dura 20 minutinhos, e esses 20 minutos já são suficientes. Você vê que a gente já sai de lá completamente relaxado. Eu brinco que 20 minutos lá no ambulatório eu consigo babar. De tão bom que é o sono, é um sono tão profundo, né? Então, é muito gostoso. Tem muitas pessoas que vieram por curiosidade para o ambulatório, para se beneficiar, porque estava estressado e gostaram tanto que se tornaram reikianos. Eu tenho umas 2 ou 3 aqui, a Tânia é uma mesmo, que ela já está aqui, que ela chegou nesse esquema, veio conhecer o espaço, começou a participar das terapias, receber, hoje é reikiana. E tem a Gisele também, tem várias pessoas nesse movimento, né, que vão lá para se beneficiar, ficam tão contentes com o que recebe, vê a diferença em si, que vão se tornar reikianos também para si, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Fábio, querido, melhor mestra de reiki. Obrigada, meu querido, pelo seu carinho. Muito bem. Então, deixa eu ver a hora ali. Quais os níveis de reiki, né? Como é que funciona o processo de reiki, da caminhada do reiki? Então, o nível 1 é um dia. Você participa de um dia, onde nesse dia eu ensino tudo sobre o reiki, o que é essa energia, como é que ela atua, de uma forma muito mais detalhada. A gente fala da anatomia energética, dos chakras, da aura, falamos sobre tudo isso. E aí, então, acontece a iniciação, aonde então se tornam reikianos. Aí você volta para casa, vai viver os seus 21 dias. No nível 1, a gente faz aplicação presencial, ou seja, de forma mesmo ali presente. Você vai fazer em você mesmo nos 21 dias, depois dos 21 dias de autocura, de autopurificação, de autolimpeza, você então está apto para fazer reiki em qualquer outra pessoa que queira, tá? Nível 1. Aí depois que você cumpriu os 21 dias, você pode voltar para fazer o nível 2. Nível 2, no reiki, a gente vai então passar a enviar reiki à distância. Você pode então mandar reiki para uma pessoa que está em outro lugar, ou mandar reiki para o passado, mandar reiki para o futuro. Aí no nível 2 é o nível mental e emocional, e a gente fala que elimina o espaço-tempo, tá? Também é um dia, e aí então você pode ir para o nível 3.
O nível 3 antigamente era já o que a gente chama de mestrado, mas na verdade é como se fosse um aprofundamento, onde então você pode se tornar um professor. Só que, como normalmente o mestrado é mais extenso, nem todo mundo queria fazer o mestrado, mas queria concluir o Reiki. Aí dividiu-se então o Reiki, o nível 3, em 3A e 3B. O 3A, você vai então atuar no nível espiritual e você vai enviar Reiki para o planeta. A gente fala que já é assim, você se torna uma usina de energia. Ah, a Tânia aqui, ó, coraçãozinho, né? Casos verdadeiros aqui, estão aqui comigo. E aí, você se torna uma usina de energia, pode mandar Reiki para o planeta e trabalha no nível agora espiritual. Beleza, terminou o 3A, aí então você pode, se você quiser, se tornar um professor, ou no Reiki a gente chama de mestre, mas não é um mestre nesse sentido, né? Que no Japão eles chamam de sensei, que seria o professor. Mas aí nas traduções para o inglês e depois para o português acabou vindo como mestre, mas é o sensei, é aquele que já passou pelo caminho e agora vai te ajudar a você passar pelo seu caminho. Vai abrir uma porta para você passar por esse caminho. Então, o mestrado é quando você, então, quer vivenciar isso também. Você pode fazer só porque você quer se aprofundar, ou pode fazer porque você quer se tornar um professor e iniciar outras pessoas também. Aí, aqui no Espaço Aroma de Flor, eu faço o mestrado só uma vez por ano. É sempre no segundo semestre, começa em agosto. E aí, para quem já cumpriu nível 1, 2 e 3A, pode fazer o mestrado. E aí também são 4 encontros, um por mês. Que né, cada encontro a gente vai rever aquele nível, então nível 1, nível 2 e nível 3, num movimento muito mais profundo, e vai aprender como é todo o processo da iniciação, como que é ser um professor de Reiki. Então, esses são os níveis. E aqui no espaço tem um ambulatório, que eu acabei de falar, porque eu sou muito da prática, eu acho que é muito importante a gente praticar. E então existe o ambulatório, que é para a prática, para a aplicação de Reiki. Eu só aceito alunos, porque senão muitas pessoas pediriam, a gente, né, não tem vaga, então já são muitos alunos, graças a Deus, ao longo dos últimos 10 anos aí. No primeiro ano não era eu que dava os cursos de Reiki, era a Graça, e depois, em 2016, eu assumi o Reiki, e de lá, de 2016 até agora em março eu vou dar a minha turma de número 60 de Reiki nível 1. Então, né, já passaram aí só no Reiki mais de 2.000 pessoas. Então, é uma escola, né, já aí de uma longa caminhada. E temos, então, o ambulatório permanente, que acontece na segunda e na quarta terça-feira do mês. Então, agora, por exemplo, essa semana que vai começar, tem terça-feira, tem ambulatório, a partir das 4 horas da tarde. Para quem quer receber, é só chegar, é por ordem de chegada, e tem a duração de 20 minutos. Então, para quem está no centro do Rio e quer assim, aquele momentinho de relax, de sair da confusão, de entrar no oásis, é uma maravilhosa oportunidade. Tem uma contribuição simbólica de R$10. Então, essa é a jornada do Reiki aqui na nossa escola de Reiki. Ah, o Fábio tá mandando coraçõezinhos. Obrigada, Fábio. Muito bem, então deixa eu ver se falei tudo com vocês. Então falamos do que é o Reiki, os benefícios, os níveis. Já então, a partir do nível 1, você já pode mesmo praticar o Reiki. É uma experiência muito prática, mais prática do que teórica, na verdade, porque energia, gente, energia é tudo energia. O que muda, na verdade, o que faz diferença é a nossa prática com ela. Isso é que conta. Até quando a Maria falou mais cedo ali que eu não tenho ainda sensibilidade da energia. É praticar.
É com a prática que a gente vai ganhando essa percepção, mas também lembrando que o fato da gente, que o reikiano, quando você está ali impondo as suas mãos e essa energia, né? Porque essa energia vem, ela preenche todo o seu corpo e ela sai pelas suas mãos. E aí, uma vez que ela está saindo, com a prática a gente percebe alguma coisa acontecendo nas nossas mãos. Mas o fato de às vezes a gente não estar percebendo não significa que não está acontecendo. Isso é muito importante compreender. O fato de eu não sentir a energia circulando, né, para quem já é reikiano, não sentir a energia circulando, não significa que ela não esteja sendo transmitida. É só mesmo uma questão de percepção. E isso é muito pessoal. É igual nível de dor, né? Tem pessoas que você toca, a pessoa já sentiu dor. Tem pessoas que você vai tocar muito no fundo para que ela perceba a dor. Então, percepção também é algo muito pessoal, tá? Mas se você não percebe, não significa que aconteça. Então, nossos cursos são sempre dias muito agradáveis, dias de muita troca. No nível 1 é apresentado tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, mais ao longo de um dia inteiro. No final do dia tem a nossa iniciação, que é o momento mais lindo. No nível 2 eu amo porque já vem todo o pessoal que viveu o nível 1 e aí vem contar todas as experiências, né? Apesar de muita gente já relatar lá nos grupos as experiências, você ouvindo ali no nível 2 é muito legal, adoro. Então, e aí no nível 3 também, o pessoal já está mais aprofundado ainda. Deixa eu ver aqui. E quando aquele que recebe o reiki percebe várias mãos, as mãos do isso aí também é muito legal, né? A gente fala muito disso no nível 2. Porque às vezes a pessoa que está recebendo, que está lá deitada recebendo reiki, ela tá com a sensação de que tem um monte de mão nela. Isso é muito comum de acontecer. Ou às vezes, eu já passei por isso diversas vezes nos atendimentos, eu acabei já de fazer o reiki, já tirei as minhas mãos, eu vou chamar a pessoa para ela acordar, para ela voltar, e ela fala, olha, eu tô sentindo a tua mão aqui em mim ainda. Então isso é muito comum de acontecer. Fábio querido que me levou já aí, ó, reiki, já tivemos reiki lá na Holanda, olha que bacana. Foram 2 turmas de reiki na Holanda e depois o Fábio deu sequência lá, né? Muito bom. Então, minha gente, tá aqui acho que uma boa explanação sobre o que é reiki. Eu acho que todo mundo deveria fazer reiki, que reiki deveria ser ensinado nas escolas para a gente já crescer com esse entendimento, porque esse contato com a energia está acontecendo, só que a gente não sabe, a gente na verdade não tem consciência, mas a troca energética, o contato, o mundo energético está acontecendo todo o tempo. Só que como a gente aqui no Ocidente não tem muito isso é como se não houvesse. Mas na verdade o fato da gente não conhecer ou ver não significa que não exista. Como a lei da gravidade, né? O fato da gente não saber que não existia a lei da gravidade não impedia a gente de receber essa atuação, que é uma lei universal. A mesma coisa é o contato com a energia. Ela existe, ela está ali. Só que quando você começa a dar consciência daquilo, aí você começa a viver também com essa consciência e passa a compreender muita coisa que está acontecendo no nível energético, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma partilha que queira trazer? Não, tudo certo? Que bom, muito bem. Então, gente, eu recomendo fortemente que vocês façam reiki, porque é uma forma de você ter uma vida com mais energia, ter menos ansiedade, né? Poder transformar a sua energia, a energia das pessoas que você ama, de uma forma muito simples, muito prática, muito simples,
que não requer grandes nada, requer só mesmo mãos e um coração disponível para ajudar, com essa vontade de ajudar. Tá bom? Então, gente, olha, pensem nisso. Escolham vocês nesse sentido de algo que vai trazer para a sua vida uma grande diferença, porque você passa a ver o mundo diferente, tudo vai ficando diferente, quando a gente passa a levar em consideração o mundo energético também. Tá bom? Então, eu agradeço muito, muito a presença de vocês. Fica aqui meu convite, tornem-se reikianos. Aqui nós temos reiki ao longo do ano todo, várias turmas, né? As turmas vão acontecendo. Agora mesmo, esse final de semana, tem uma turma de nível 2, tem uma turma de nível 3. No outro final de semana, tem uma turma de nível 1, que já tem bastante pessoas também. Então, faça essa escolha, venha vivenciar essa experiência e se beneficiar, não só você, como todo mundo que está em volta, né? Eu brinco, a gente se torna um ponto de luz e de apoio energético para a gente mesmo e para todo mundo que se aproxima da gente. Muito bem, então um beijo grande para vocês, muito obrigado pela presença e pela companhia aqui. Beijo, beijo, beijo. Para quem perguntou, vai ficar gravado sim, vai ficar aqui gravado. Fábio está dizendo, agradeço ao universo de ter me colocado no meu caminho, que me reintroduziu ao mundo das energias. Isso aí, gratidão. André, Silma, muito obrigada, gente. Um beijão para vocês, tá?